Shalom, amados em Cristo. Shalom a todos. Deus vos abençoe. É uma honra e um privilégio de partilhar convosco a palavra do Senhor. Se Deus nos confiou alguma coisa, nós temos que partilhar aos outros. O meu nome é Irmão Noé. Pode me chamar mesmo assim, Irmão Noé, de Moçambique. E vamos partilhar um tema muito pertinente. Acho que é o tema que tem levado muitos a procurar a Cristo, a procurar a igreja, a procurar um pastor, que é a salvação. O que é a salvação? Como podemos ser salvos? Então, neste contexto, temos que começar com as nossas escrituras. Mas antes de abrir as nossas escrituras, vamos orar ao Criador, pois a palavra é dele, e o único que pode interpretar ou traduzir esta palavra é o próprio autor. Inclinemos as cabeças para uma oração. Obrigado, Pai Celestial. Obrigado mais uma vez, Pai, estamos vindo no seu trono, porque reconhecemos que somos homens falhos, mas que buscam, Senhor, a Ti. Somos homens arrependidos, buscando a salvação, buscando o perdão dos nossos pecados. Senhor, quero lhe agradecer por este tempo. Em pouco tempo, Senhor, queremos meditar sobre a Tua palavra. Somente o Senhor é que pode interpretá-la. Somente o Senhor é que pode traduzir. Senhor, circuncida os lábios que falam nesta hora. Circuncida, Senhor, os ouvidos que hão de ouvir esta palavra. E que distribua, Senhor, divida esta palavra por cada um, segundo a sua necessidade. No nome do Senhor Jesus Cristo te orei. Amém. Oh, graças a Deus. Graças a Deus. Então, o nosso tema hoje, irmãos, é a salvação. Salvação. O que é a salvação? No livro de Isaías, capítulo 55, começando mesmo pelo título, já diz assim: todo o povo é convidado a procurar a salvação. Se Deus convida todo o povo para procurar a salvação, significa que esta salvação foi perdida em algum momento. Desde o princípio, quando Adão e Eva desobedeceram a palavra, então houve esta perdição, houve esta coisa que não havia salvação. Então, por que Deus nos convida à salvação? Porque Ele sabe que nós estamos perdidos. Todos nós vivemos no mundo perdido. Todos nós vivemos ao mundo pecadores. E destituídos estamos da graça de Deus, como o apóstolo Paulo disse, que todos pecamos e destituídos estamos da graça do Senhor. Então, se todos nós pecamos, hoje o Senhor nos convida. Ele convida todo o povo a procurar a salvação. Como podemos ser salvos? Onde nós vamos encontrar esta salvação? Será que a salvação vamos encontrar na igreja? Será que a salvação vamos encontrar em casa do pastor? Será que a salvação vamos encontrar ao Papa? Onde nós vamos encontrar a salvação? E no versículo 6, ele diz, deixa Isaías 55, ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converterá ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Irmãos, se nós por um tempo perdemos a salvação, e Deus nos convida a todos nós para procurarmos a salvação, aqui no versículo 6 ele diz: temos que o buscar enquanto ainda é cedo. E ainda no versículo 7 diz: deixe o ímpio o seu caminho. Se nós perdemos a salvação, significa que somos pecadores. Então, enquanto pecadores, nós temos que deixar os nossos caminhos e fazer o quê?
e buscar o Senhor, nos convertermos ao Senhor. Então, todo homem, todo povo, toda mulher, todo jovem é convidado a procurar a salvação. Não a procurar a igreja, mas procurar a salvação. 22, ele diz assim: olhai para mim e sereis salvos. É o Deus, o próprio Deus, aquele que convidou cada um de nós para buscarmos a salvação, para procurarmos a salvação. Ele aqui diz: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olhai para Ele. Olhai para mim. Você quer ser salvo? Olhe para mim. Ali ele convida todo o homem, toda mulher, todo o povo a buscar a salvação. E aqui ele diz: olhai para mim e sereis salvos. Como nós vamos olhar para Ele? Se nós somos homens carnais e Deus é invisível, porque a Bíblia diz que Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Como que nós podemos olhar para Ele? Porque ele diz: olhai para mim. Olhar para Ele é o quê? Quando alguém te diz: irmão, olha para mim, significa que ele está chamando a sua atenção para você virar os seus olhos, a sua postura, os seus ouvidos, tudo que você é para Ele. E aqui ele diz, Deus aqui nos convida: olhai para mim, olhar para Ele. Olhai para mim e sereis salvos. Temos que olhar para Ele. Onde nós vamos olhar para Ele? Em que nós vamos olhar? Como é que podemos olhar para Ele? Afinal, quem é Deus? Onde Ele está? Onde nós o encontramos? Irmãos, cada coisa tem seu lugar. Você não pode encontrar Deus na igreja. Você não pode encontrar Deus em casa do pastor ou no pastor. O Deus encontra-se num lugar. Tem um lugar onde você pode encontrar a Deus. Você não pode ir na linha férrea para ir esperar ver um caminhão lá, ou ver um carro lá. Se as pessoas te encontrarem e você dizer que estou à espera de ver um caminhão aqui, as pessoas vão te chamar de louco. Ou ir numa autoestrada esperar pelo trem, pelo comboio. Você será louco, porque cada coisa tem o seu lugar. E onde nós podemos encontrar a Deus? No livro de João, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. No versículo 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amados, aqui o João nos mostra algo aqui. Ele diz: no princípio era o Verbo. Falar de verbo é falar da palavra. No princípio era o Verbo, e este Verbo nunca deixou de ser Verbo. E este Verbo era Deus. Estava no princípio com Deus, e era o próprio Deus. Este Verbo nunca deixou de ser Deus. Esta palavra nunca deixou de ser Deus. Continuou sendo Deus. No princípio, mesmo quando se fez carne, Ele continuou sendo Deus. Veio no nosso meio, habitou entre nós, e vimos a sua glória. A mesma palavra, que era Deus, que estava no princípio com Deus, e era o próprio Deus. Amados, só para perceberem, vocês querem encontrar a Deus? Onde nós podemos encontrar a Ele? Nós encontramos Ele em sua palavra. Então, lá no Isaías 45, 22, quando Ele diz: olhai para mim e sereis salvos. Como nós poderemos olhar para Ele? Nós temos que olhar Ele em sua palavra, porque Ele e a palavra é a mesma coisa. Falarmos desta palavra, falarmos de Deus, estamos a falar da mesma coisa. Deus em sua palavra. Quer encontrar a Deus? Nós vamos encontrar Ele em sua palavra. Não em nenhum credo, não em nenhuma dogma, não em ideia do pastor, não em ideia do bispo, ou não, talvez o estatuto da minha igreja. Irmão,
você não vai encontrar Deus nisso. Você vai encontrar Deus em sua palavra. É lá onde ele está. É lá onde ele podemos encontrar. Por isso ele diz, no princípio era o verbo. Amado, no princípio não era uma igreja. No princípio não era assembleia. No princípio não era católica, presbiteriana, batista ou alguma coisa. No princípio era a palavra. E esta palavra estava com Deus. E esta palavra era o próprio Deus. Escute aqui onde diz, todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Nós sabemos como que o céu e a terra foi criado. Como que o sol foi criado. Tudo foi criado através da palavra. Deus disse, haja luz. A luz existiu. Deus disse que a terra brote diferentes sementes e a terra brotou. Isso foi a palavra criando. E esta palavra é o mesmo Deus. Era o verbo, era a palavra. Estava com Deus, era o próprio Deus. Ela veio viver no nosso meio. Se fez carne. A palavra fez-se carne. A palavra, qual é a carne? Aquele corpo do Senhor Jesus Cristo. Então, quando ele disse, olhai para mim, o que ele estava a dizer? Nós deveríamos prestar atenção na palavra, não no homem, não num pastor, mas na palavra. Preste atenção, não no dogma da igreja ou algum credo, mas na palavra. Olhem para mim e sereis salvos. Tudo bem, como nós podemos ser salvos? Olhar para ele. Marcos 16, e disse-lhes, idem por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Escute, ainda estamos no tema de salvação aqui. Lá Deus diz, todos são convidados a procurar a salvação. E ainda ele voltou a dizer, olhai para mim, todos vós, todos os quatro cantos da terra, toda criatura, olhai para mim e sereis salvos. Aqui, Jesus falando, ele disse, pregai o evangelho a toda criatura, a todo mundo, todos aqueles que foram convidados para a salvação, a procurar a salvação, a esses, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, será salvo. No livro de João 16, versículo 7, diz assim, todavia vos digo a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do mundo. Ainda tenho muito, no versículo 12, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Jesus aqui falando que eu tenho que ir para que o Espírito Santo venha. E ele vem e diz assim, eu tenho muita coisa para vos falar, mas vocês não vão suportar agora. E de falar umas coisas vocês não vão perceber agora. Então eu vos enviarei o Espírito Santo, o Espírito Consolador. Quando ele vier, ele não falará da cabeça dele, não. Ele falará de mim. Ele receberá o que é meu e vos anunciará. O Espírito Santo. Então, talvez eu tenha dito alguma coisa e vocês não perceberam. Precisam da revelação do Espírito Santo. Esperam por este Espírito Santo. É verdade que eu vos dei a comissão de ir e pregar o Evangelho. Mas antes disso, esperem, tenham calma. Esperem lá em Jerusalém. Até que do alto sejais revestidos do poder do alto. Só depois disso, ser-me-eis testemunhas. Estamos a falar de Atos 1:8. Ser-me-eis testemunha de Jerusalém, Judeia, não é? Mas Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra, até lá onde o irmão está. Esta será testemunha, partindo naquele dia, mas deveriam esperar em Jerusalém. Os apóstolos esperaram lá, não começaram a pregar, esperando que fossem revestidos do poder. O Espírito Santo desceu. Quando desceu, começaram a falar em língua. Estamos a falar de Joel, já estava a se manifestar aqui. Ou falavam em línguas, outros tinham sonho. Quer dizer, dons do Espírito Santo.
Então pessoas começaram a dizer, esses estão a glorificar a Deus através das nossas próprias línguas. Quer dizer, eles eram galileus, mas falavam romano, falavam hebraico, falavam outras línguas. Cada povo, quando saía de onde saía, ouvia a sua própria língua falando lá. Esses onde que aprenderam isso? É quando o Pedro levantou, ele fez o seu sermão, deu menção ao Joel, não é? Quando falou a descida do Espírito Santo, ele falou que aquele Jesus que viria, que nasceria de virgem. Então este foi dado um nome sobre todos os nomes, e que qualquer um que quisesse ser salvo, deveria ser salvo através deste nome. Então, quando ele fez o seu sermão, os irmãos que estavam aí ouvindo, compungiram-se os seus corações, sentiram um remorso, sentiram um pesar. Eles perguntaram, irmãos, então, o que nós podemos fazer também? Aqui, escuta o que Pedro está a dizer. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui, recebereis o dom do Espírito Santo depois de arrepender-se e ser batizado em nome de Jesus Cristo. Vem uma pergunta, será que Pedro não escutou direito? Se Jesus lá, quando ele estava a falar, falou para esse grupo Pedro mesmo, que ide e batizai em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Hoje aqui Pedro está a vir falar que deviam ser batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele falhou? Ele falou uma coisa diferente? O que houve? Quem estava a falar aqui era Pedro ou era o Espírito Santo? Porque ele já estava revestido aqui do poder. Quem estava a falar aqui não era mais Pedro, mas era o Espírito Santo nele. Desceu o Espírito Santo aqui. Jesus lá disse, quando o Espírito vier, não falará da cabeça dele. Vai receber do que é meu e vos anunciará. Se eu tenho muita coisa para vos dizer, mas vocês não vão conseguir suportar. Por quê? Jesus, aqui ele sabia. Quando ele disse ide e batizar em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, ele sabia que havia pessoas que não haviam escutado direito. Então, por causa disso, eles deveriam esperar pelo Espírito Santo para os revelar. E qual é a revelação? Que Pai, Filho e Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Por que Senhor Jesus Cristo? Irmãos, como dissemos lá anteriormente, Pai, Filho, esses não são nomes de alguém, são títulos. Então, como títulos, o Jesus estava a tentar dizer, procurem um nome que pertence ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. E ele aqui estava a dizer, o nome é este. Você vai dizer, nada, acho que Pedro estava equivocado. Vamos ver, vocês sabem muito bem que o Paulo não andou com Jesus. O Paulo era um aluno, discípulo de Gamaliel, ele perseguia a igreja, fazia o que fazia, mas quando ele avistou com Deus, avistou com Jesus, naquela luz resplandecente, naquele pilar de fogo, ele tornou-se uma nova pessoa. Onde que ele aprendeu isso? Vamos ver o que aconteceu com o Paulo aqui. O Paulo diz assim, estamos a falar de Atos, capítulo 19, versículo 1. Sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Efeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes, recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhes, nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Perguntou-lhes Pedro, então, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele haveria de vir. Isto é Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome de Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram todos uns 12 homens. Escute aqui, irmãos. O Paulo, depois de receber o Espírito Santo, depois de se encontrar com Deus, ele foi a Efeso. Passou por aí, encontrou alguns irmãos que adoravam. Estavam lá cantando, tinham seu pastor, tinha seus diáconos lá. Estavam lá cantando, tinham obreiros, né? Dançando e pregando, fazendo tudo como que uma igreja poderia fazer. Eles estavam lá fazendo. Só que Paulo, quando chegou, ele entrou, sentou e olhou. Ele viu que alguma coisa não estava bem. Por quê? Quem recebe o Espírito Santo não poderia se comportar daquela maneira. 1 Coríntios 12, 13 diz assim. 1 Coríntios 12, 13 diz assim. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito. Somente.
espírito, formando um corpo. Quer judeu, quer grego, quer servo, quer livre, todos temos bebido de um espírito. Irmãos, se nós todos temos bebido do mesmo espírito, por que há discrepância entre os grupos religiosos? Paulo, se ele chegou e encontrou aqueles a cantar, a dançar, fazendo igreja, por que ele perguntou, irmãos, recebeste o Espírito Santo quando cresces? Porque o Espírito Santo é que regula, porque o Espírito Santo é que guia, porque o Espírito Santo é que deve dizer como devem ser as coisas. O mesmo Espírito Santo que estava em Pedro, que disse que deveria ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, é o mesmo Espírito Santo que estava em Paulo, que disse também que deveria ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. O mesmo Espírito. Agora, qual é o Espírito que está em você? Qual é o Espírito que está no seu pastor? Que batiza em nome do Pai, Filho e Espírito Santo? Que mergulha 3 vezes? Ou que asperge água na testa? A palavra batismo não é nossa língua. É de lá. Se não estou errado, talvez seja o hebraico ou mesmo o aramaico, que significa imersão, mergulhar. Não é para aspergir. Se você é batizado 3 vezes, você está a negar a palavra. Negar a palavra significa o quê? Negar Cristo. Nós já mostramos isso, que Jesus ou Jesus com a palavra é a mesma coisa. Se você é batizado 3 vezes, você está a dizer que Jesus morreu 3 vezes. E foi sepultado 3 vezes. E ressuscitou 3 vezes. Você está a discrepar a palavra. Sejam batizados. Ele morreu uma vez, foi sepultado uma vez, ressuscitou uma vez. É este juramento que você faz com Deus, com a palavra que você recebeu. Então aqui ele perguntou, irmãos, recebeste o Espírito Santo quando creste? Essa maneira de orar não é assim. Essa maneira de dançar não é assim. Depois do jeito como vocês estão vestidos, não é assim. Tem regra isso. O Espírito Santo quando chega regula. Receberam então esse Espírito Santo que regula. Aqueles irmãos disseram, não, nós nem mesmo sabemos que existe o Espírito Santo. Não sabemos que existe isso. Ele perguntou, não sabe que existe o Espírito Santo? Como que foste batizado? Porque o Paulo sabia que o batismo era a base, a fundação. Porque depois de você crer, você deveria ser batizado. Então ele perguntou, nós nunca ouviram falar do Espírito Santo? Qual é o batismo que receberam? Disse, nós fomos batizados com o batismo de João. Você sabe que João estava a batizar lá no Rio Jordão lá. Nós fomos batizados lá. Ele, tá bom, entendi agora. Sim, aquele batismo de João era um batismo de preparar pessoas para arrepender-se e receber aquele que haveria de vir. Esse é o Jesus Cristo. Aqui a palavra diz o quê? Aqueles que ouviram a palavra de Paulo, creram na palavra de Paulo, logo eles morreram no seu pensamento. O que eles fizeram? Eles foram batizados, quer dizer, foram rebatizados. Eles já tinham sido batizados antes, mas voltaram a ser batizados de novo. Estamos a falar, foram rebatizados. O batismo correto. Qual é esse batismo correto? No nome do Senhor Jesus Cristo. E depois de eles serem postos as mãos, o que aconteceu com eles? O Espírito Santo veio, porque o batismo era a fundação. O Espírito Santo desceu e eles começaram a ser regulados pelo Espírito Santo. Amados, se fomos batizados pelo mesmo Espírito, por que há essa discrepância? Por que este faz aquilo, se o Espírito Santo é o mesmo? O Espírito Santo pode falar uma coisa para você e falar outra coisa para mim. O Espírito Santo vem falar uma coisa para este e falar outra coisa para o outro irmão, coisas diferentes. O Espírito Santo não pode fazer isso. O Espírito Santo, ele regula o mesmo caminho. Então a pergunta é, se você negou a palavra, fez alguma coisa que não está correto com a palavra, qual é o Espírito que você recebeu? Eu faço a mesma pergunta que Paulo fez. Irmão, você que foi batizado no nome do Pai, Filho e Espírito Santo, você pregador, que batizou alguém em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, recebeu o Espírito Santo quando creu? Recebeste? No dia que você disse que creu em Jesus, no dia que você recebeu a palavra, você recebeu o Espírito Santo? Porque se é que recebeu o Espírito Santo, você tem que se comportar como os apóstolos se comportaram. Você tem que batizar como os apóstolos batizaram. Você tem que andar como os apóstolos andaram. Você vai dizer, mas não. Escute. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Se vir alguém com uma mensagem que os apóstolos não pregaram, mesmo que seja que ele diga que é um mensageiro,
Mesmo que ele diga que eu sou um anjo que desci do céu, mesmo que ele diga que é papa, mesmo que ele diga que é bispo, que é arcebispo, pontífice, sei lá o que ele é, presidente, trazer uma mensagem que os apóstolos não pregaram, fazer algo que os apóstolos não fizeram, seja anátema. Ser anátema é ser maldito, é ser amaldiçoado. Imagina, irmão, você está a seguir alguém que já está amaldiçoado. Imagina o seu pastor está nesta condição porque trouxe uma mensagem que não é esta, que está amaldiçoado. Qual é esta vai te salvar? Ela não vai te salvar. E o próprio Paulo disse: eu não aprendi isso de homem algum. Estamos a falar do versículo 11 até 12 desse Gálatas 1. Diz assim: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Não é segundo os homens, não é credos dos homens, não é ensinamento dos homens. Ele não aprendeu isso de homem algum. Ele diz: porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Estão a ver isso? Se ele disse: sejam batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, ele recebeu isso de Jesus. O Pedro também fez a mesma coisa, porque ele recebeu isso de Jesus através do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo regula as igrejas, regula o seu povo, é que guia, é que serve de guia para te conduzir à salvação. Deus disse: todos são convidados à salvação. Não é para brincar de igrejas, irmão. Não é para brincar de pastores, de pregadores. É para deixar que o Espírito Santo te conduza. Como que o Espírito Santo vai te conduzir? Olhai para Ele. Ele disse: olhai para mim. Como vamos olhar para Ele? Temos que olhar Ele em Sua palavra. Se nós olharmos Ele em Sua palavra, como que os apóstolos fizeram? Aqui estávamos a olhar em Sua palavra. Como que os apóstolos batizaram? Batizaram no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas por que não batizaram em nome do Pai, Filho e Espírito Santo? Porque Pai, Filho e Espírito Santo não são nomes de pessoas. São títulos. Pai, Senhor. Filho, Jesus, aquele corpo. Espírito Santo é o Cristo. Espírito Santo significa ungido. O Cristo significa ungido. E o que unge? É o Espírito Santo. Aí encontramos Pai, Filho e Espírito Santo naquele corpo, Senhor Jesus Cristo. E o batismo deveria ser assim. Se você for batizado de uma maneira diferente e você dizer que tem um Espírito Santo, vou te perguntar: qual é o Espírito Santo? Esse Espírito Santo que estava a guiar Paulo e Pedro? Esse Espírito Santo que revelou a estes? Se você recebeu o Espírito Santo, por que ele não te revelou isto? Você está lá pregando o Pai, Filho e Espírito Santo, batizando o Pai, Filho e Espírito Santo, sendo batizado o Pai, Filho e Espírito Santo. Você precisa ser rebatizado. Você precisa crer na palavra, não no credo da igreja. Quem crer e for batizado, você precisa crer na palavra. Se você crer, você ser batizado. Como ser batizado? No nome do Senhor Jesus Cristo. Só depois disso, o Espírito Santo virá em você. Se a palavra diz isso, Deus não mente. Deus não falha. É só você seguir o que Ele disse. Você vai ver que tudo vai entrar em fita. O Espírito Santo vai descer sobre você e te guiará em toda a verdade. E toda essa revelação vai descer sobre você. Irmãos, te convido. A salvação está aqui. O tempo já se foi. Isaías disse: busca o Senhor enquanto há tempo, enquanto Ele está perto, porque chegará um tempo que você não vai encontrar mais. Se Deus permitir você encontrar com esta mensagem, com esta palavra, com este vídeo, é porque Deus tem um propósito contigo. Refaça a sua vida. Repense, medite. Está correto com Deus? Está correto com a sua palavra? Você está salvo? A pergunta é essa: será que você está salvo? Você não é salvo quando vai à igreja. Você não é salvo quando vai, quando você deixa nome numa certa igreja porque já sou membro de lá. Não é isso que te salva. Também não é pastor que te salva. Também não é igreja que te salva. Mas a palavra é que te salva. A Bíblia é que te salva. Falar da palavra é falar de Deus. Falar da palavra é falar do Senhor Jesus Cristo, porque eles é a mesma coisa. Então, como a mesma coisa, esta palavra que pode te salvar. Repense. Seguiu a palavra? Estás salvo? Se você dizer sim, como que você está salvo? Como que você sabe que está salvo? Você creu? Creu em o quê? Em dogma do seu pastor? Na ideia do seu bispo? Creu em o quê? Creu na palavra? Tudo bem. Se creu na palavra, Deus te abençoou. Foste batizado?
Como que foi batizado? Quantas vezes foi mergulhado? Você tem que ser, se é que é Pai, Filho e Espírito Santo, você tem que ser rebatizado no nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos pecados. E aí recebereis o dom gratuito do Espírito Santo. Diz que esta promessa é para vós, aqueles que estavam ali, para vossos filhos e todos aqueles que Deus chamar. Até você, irmão. Você tem que receber o Espírito Santo. É para você, é uma promessa para ti. Mas para você receber esse Espírito Santo, alinhe-se com a palavra. Deus vos abençoe. Deus abençoe cada um de vocês. Que esta palavra ajude cada um de vocês a se endireitar com Deus. Amém.